Nós continuamos hoje o nosso bate-papo com o professor Ricardo Balardim, da Universidade Federal de Santa Maria, não é isso? Isso. E nós hoje vamos falar especialmente sobre as pragas de solo. Professor, quando a gente fala das pragas de solo, a gente já pode pensar nos nematóides, pode pensar em arrancar uma planta e olhar a raiz dela, mesmo fora de laboratório, e perceber aquelas áreas mais acinzentadas, amarronzadas, outra mais branquinha. O produtor pode já fazer um primeiro diagnóstico assim a olho nu? Pode. Mas não é o ideal. Não é o ideal. Ele pode fazer. Normalmente ele vai ter uma ideia, porque ele vai ter uma visão na lavoura, quando ele colhe, de grandes manchas. Normalmente as áreas com nematóide, mesmo que não seja evidente esse sintoma na raiz, na hora de colher ela vai apresentar uma queda bem acentuada. Então isso aí digamos assim, com o passar do tempo ele vai vendo que consolida grandes reboleiras, e essas grandes reboleiras, elas, digamos assim, vão se expandindo na medida que não tem um controle no tráfego de máquinas, plantadeiras, etc. Agora, essas reboleiras, elas estão mais ligadas para os nematóides. E nós já sabemos aí, de acordo com os especialistas, que os nematóides estão no Brasil inteiro. O produtor tem um pouco de culpa nisso, nessa transferência, com essa questão de levar uma máquina de uma lavoura para outra? Isso aí pode ajudar na contaminação, na proliferação da doença? Eu vou dizer uma coisa para você. Em alguns anos vai começar a haver restrição de tráfego de máquinas na lavoura e entrando na lavoura, e nós vamos começar obrigatoriamente a ter rodolúvios. Rodolúvios, aquelas bacias de água para limpar as rodas quando entra e quando sai. Pro gado, a hora de entrar numa granja, eu preciso passar por um banho, uma roupa específica. Porque esse trânsito, livre, mesmo nós caminhando, a gente leva nematóide. Então, assim, o problema ele ainda não é sério, porque a gente está ganhando muito, digamos assim, muito dinheiro em soja, porque tem preço. Mas se nós analisarmos a curva de produtividade e considerarmos os últimos 10 anos, a produtividade ficou em ao redor de 50 sacos. Só que o meu teto produtivo, hoje, ele é superior a 100 sacos. Então nós estamos colhendo a metade do que poderíamos colher. A genética tem para isso? Genética tem, tecnologia tem, informações nutricionais tem. Seria adequado ele fazer uma análise em laboratório, mesmo que aleatoriamente, ele arrancar uma planta aqui, outra ali, fazer a junção dessas raízes, para fazer uma análise, para ele ter um diagnóstico melhor da sua área? Ele precisa analisar solo e raiz, porque dependendo do nematóide, ele está na raiz ou está no solo. Então, se ele for fazer uma análise... Porque o nematóide também, ele não pode generalizar, né? Ele tem que ver até as raças desse nematóide. Tem que ver as raças e as espécies. Então, dependendo da espécie, a análise mais correta é na planta, é na raiz, e dependendo da espécie é no solo. Então, assim, se tu pegar, por exemplo, nematóides de galha, tu vai ver a galha, tu vai pegar o pratilenco, tu vai ter que ver o índice de lesão. Então, dependendo do nematóide, você tem que fazer as duas. Ele deveria fazer... anual ou bianualmente um mapa na sua propriedade para avaliar a evolução em termos de número de indivíduos no solo e na planta. Agora nós estamos falando de nematóide, mas a gente também tem que lembrar que não é só nematóide que existe ali no solo. Não, nós temos problemas de fungo, que é algo bem sério, e aí se você me perguntar, tá, mas se nós pensar em manejo, o primeiro manejo para você reduzir pressão de patógeno na lavoura é você trabalhar sistema radicular. O sistema radicular, ele tem que descer, ele tem que ir a mais profundidade. Se ele não for a mais profundidade, o problema só aumenta. Nesse manejo, a rotação, ela passa a ser uma ferramenta essencial? Indispensável. E quando a gente fala na rotação, às vezes, como você mesmo já mencionou na outra entrevista, que o produtor, às vezes, ele é muito imediatista, ele não consegue fazer aquele cálculo que se ele fizer ali aquela rotação que esse ano eu não vou plantar soja aqui, ele acha que está perdendo. Mas ele deve calcular assim, que ele não vai plantar aqui esse ano, mas que no ano que vem ele vai ter uma produtividade superior? Hoje existem dados de colegas, né, colegas consultores do Cerrado,
que tem como média consolidada de vários anos que a produtividade da soja em rotação com o milho, nas áreas com rotação com o milho, é 7% maior. Então, se nós pegarmos Mas isso a gente está falando de rotação e não de sucessão. Rotação. Eu não estou falando plantar, por exemplo... Verão, safrinha... Isso, não, estou fazendo rotação, não é sucessão. Então, as áreas em que você faz a rotação estaria produzindo 7% a mais. Esse percentual, ele pode ser maior em situações mais específicas. Por exemplo, se nós trabalharmos em solos arenosos é complicado. Por quê? Porque você vai ter muita facilidade de ter nematóide. Se você pegar solo mais pesado, mais argiloso, o teu risco maior são patógenos fúngicos. Então, assim, o grande problema que nós vamos enfrentar nos próximos 10 anos, indiscutivelmente, é solo. Então, a dica está bem clara. Nós estamos encerrando esse bate-papo com o professor Ricardo Balardim e certamente trazendo mais informações para o nosso produtor. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço.